voltando, eu sou do Transição Piracicaba e eu trabalho com tecnologia para engajamento. O que as pessoas tratam com certa estranheza a primeira vez que eu falo, e na verdade se justifica um pouco pela aparente distância que essas duas palavras podem ter. E pesquisando um pouquinho algumas descrições do que seria tecnologia e engajamento, a melhor junção que eu achei para elas foi o uso das ciências para inventar coisas úteis ou resolver problemas a serviço de uma causa. Ciências aí, no caso das explicações em geral, das descrições, eles falam muito das ciências bem como eletrônica, software, economia, mas por que não a gente entender tecnologia também como permacultura, economia solidária e as outras ciências valiosas que a gente tem. E também a forma como a gente trabalha o termo tecnologia, né? Eu até faço uma pergunta, quantas pessoas aqui têm algum tipo de tecnologia que utiliza energia solar em casa? Levantar a mão. O que seria? Bom, quem tem varal em casa? Varal é uma tecnologia que usa energia solar. E, na verdade, a gente confunde tecnologia muito com alta tecnologia. E, para mim, alta tecnologia, na verdade, é o varal. Porque o varal ele consegue fazer algo muito bem feito, com uma pegada de carbono mínima. E, na verdade, a primeira vez que foi usado esse termo na mídia, high-tech, em 1950, acho que no New York Times, ele foi usado para energia nuclear. Eu acho que o varal é uma tecnologia mais alta do que a nuclear. Aqui eu vou dar uma ilustrada no que, como a tecnologia está sendo usada para engajamento de pessoas em diversas causas. Eu vou correr um pouquinho nos exemplos. E aqui o meu foco principal é software e hardware, porque a tecnologia pode ser muito mais amplo do que isso. Esse é o portal Superação. Ele é um portal que ajuda pessoas que estão passando pela doença do câncer ou parentes que têm câncer. Então, ele conecta anjos, superadores e arcanjos. Superador é a pessoa que tem câncer ou a pessoa que tem um parente com câncer. O anjo é alguém que teve câncer ou teve um parente com câncer. Ele conecta as pessoas com aplicativos para que os superadores possam, aos poucos, ir superando a doença. Esses aqui, alguns exemplos de Piracicaba. Esse aqui é o De Olho nas Metas, do Observatório Cidadão de Piracicaba. Ele faz um balanço entre os compromissos da prefeitura com as ações da prefeitura e faz uma transparência para a comunidade. Esse aqui é o Eu Voto Piracicaba. Aqui em São Paulo tem o Eu Voto. É uma ferramenta aberta que a gente ajudou a implementar lá em Piracicaba. E ele coloca os projetos de lei que estão sendo votados na Câmara para as pessoas poderem mostrar se apoiam, se não apoiam, quais são a opinião delas. Isso é o Democracy OS, que está fazendo muito sucesso pelo mundo inteiro. Esse aqui é um protótipo nosso, uma ferramenta para feiras de troca, com a proposta de fazer feiras de troca sem nenhum tipo de moeda, nem moeda alternativa que a gente entende que, em certo ponto, ganha valor pecuniário. Então, aqui ele precisa da tecnologia, porque o sistema tem a capacidade de mapear trocas complexas. Por exemplo, 10 pessoas, eu quero uma coisa que ele quer, que ele quer, que ele quer, que ele quer, que eu quero. Ele fala, então vocês têm uma troca. Isso só pode acontecer em feira, porque as pessoas todas têm que estar lá. Esse aqui é o Green Map System, na verdade, já bem espalhado pelo mundo, um sistema de mapeamento verde não aberto, é uma ferramenta não aberta, mas tem alguma taxa, alguma coisa, e ele tem coisas muito relevantes na questão de mapeamento verde, e eles têm uma rede muito grande. Entre várias outras exemplos, a maioria deles brasileiros, o Colabore é um sistema de fiscalização comunitária, pública. Então, você fala, em tal lugar tem um buraco na rua, vamos avisar o governo. A benfeitoria, que é um tipo de microfinanciamento, crowdfunding, focado em projetos sociais. O Blive, que já foi falado, então um sistema de troca de tempo. Sem falar do papel da tecnologia em todas as mobilizações ao redor do mundo, como a principal peça na Primavera Árabe, no Occupy, no 15 de maio, na Espanha, e nas mobilizações aqui no Brasil. Aqui tem uma área da tecnologia, que é a que eu mais estudo, que, na verdade, para engajamento ela é muito importante, a chamada gamificação. A gamificação é o uso das mecânicas de jogos para assuntos que não são jogos. E não é transformar as coisas em jogos, mas aprender com jogos por que as pessoas se motivam tanto para poder atingir as coisas. Esse Foldit, na verdade, é um jogo que foi colocado para usuários na internet, onde os cientistas colocam algumas regras e você pode manipular a molécula
E aqui é um exemplo interessante que os cientistas estavam demorando 10 anos para poder achar uma solução para uma molécula da AIDS, os usuários acharam nos primeiros meses e resolveram o problema dos cientistas. Aqui, muito a ver com a questão de transição também, esses dois, o Superstruct e o World Without Oil, na verdade, eles colocam os jogadores em situações de imersão num mundo sem óleo ou num mundo que tem 23 dias para acabar, e as pessoas, a partir de noticiários que elas vão entrando em imersão, elas têm que criar soluções para esse mundo. O Superstruct finalizou com mais de 500 soluções super criativas, que muitas delas vão poder ser usadas na prática. Bom, toda parte do movimento open source, como a ferramenta que eu usei para fazer essa apresentação, ela leva a colaboração extremo, porque na verdade o software é realizado de forma voluntária e saem coisas extremamente produtivas como o Linux e 1000 outras ferramentas. E isso traz muito empoderamento, porque além de você construir aquilo que você precisa, você traz para as pessoas de forma gratuita e aberta coisas que elas precisam para poder se articular no dia a dia. Esse é um assunto que nem dá para a gente explorar muito, talvez seja a maior tendência do momento na parte da tecnologia, que é o movimento maker, dos fazedores. É uma reedição do faça você mesmo, mas numa época onde a convergência tecnológica chegou ao absurdo de você poder construir equipamentos que realmente fazem de tudo que uma comunidade precisa, né? E aqui a gente tem várias implicações. Na verdade, será que o futuro não é a indústria te dar partes e o local criar as soluções que são extremamente adaptadas para o dia a dia da comunidade, onde você pode atravessar a rua e falar assim, esse equipamento deu defeito, ele vai lá e arruma para você. Esse equipamento precisa evoluir, ele vai lá e arruma para você. Não é feito numa indústria que tem que produzir uma tecnologia genérica que funcione para todo mundo e que, para isso, ela tem uma obsolescência muito maior do que os produtos feitos localmente. Bom, ela foi construída toda em cima dos pilares de transição, então ela é totalmente com foco localizado, ela funciona em todos os lugares, só que o ponto de vista do engajado é sempre localizado. Então a plataforma vai te entregar aquilo que é local para você. Ela é uma plataforma focada no empoderamento, porque ela é muito baseada nessa questão de entregar as ferramentas certas para o engajado. Ela é uma ferramenta ligada à recapacitação, porque ela tem toda essa ideia de me formar como engajado. Então, eu preciso fazer um mutirão de horta e ali tem uma oficina que me ensina permacultura. Então, eu faço, me empodero, me capacito e vou fazer melhor o meu engajamento no futuro. Ela é toda voltada na ideia do livro do Rob Hopkins, do simplesmente, o poder do simplesmente fazer. Então, na verdade, a gente imagina que essa facilidade de ele apertar um botão, dele participar, dele realizar, ativa essa potencialidade. Empregar a inteligência coletiva é essa dinâmica que a gente propõe. Passando rápido aqui o finalzinho, ela se propõe a se integrar e conectar. Quer dizer, ela precisa conectar soluções, não só criar novas soluções. Vamos pegar tudo que tem bom e conectar para que as pessoas comecem a criar um histórico de engajamento na plataforma. Mas ela tem que se integrar também aos cotidianos. Quando eu falo dessa questão da economia, que coisas que eu posso fazer no meu dia a dia que me dê tempo, inclusive, porque as pessoas falam, eu não tenho tempo disso, porque eu tenho que conseguir grana para conseguir aquela aula de inglês. Bom, mas com troca de tempo que você conseguiu dentro da plataforma, porque você fez um mutirão de 2 horas, depositou essa grana no seu banco de tempo e você gastou com aula de inglês, ele te deu mais tempo para se engajar. Ela tem que ser distribuída, a animação tem que ser distribuída. Então, por exemplo, ela é muito focada em espaços engajadores, que a gente chama de animações locais, que elas usam a plataforma, que seriam as nossas iniciativas de transição, aqui a gente chama de animações locais, que são espaços que estão preocupados em animar os espaços engajadores locais com a metodologia de transição. O financiamento, quer dizer, como ele é dividido em ferramentas, cada ferramenta, como a gente está tendo algumas experiências agora, podem ser financiadas, ou microfinanciadas, ou patrocinadas por diferentes atores. Isso traz independência para a plataforma, maior, porque ela não é de nenhuma, não é patrocinada por uma só ferramenta, e é muito mais fácil da gente conseguir, em tempos de crise, financiamentos menores para partes da plataforma. A moderação é em massa, então a gente não decide o que é bom para a plataforma, quem decide são os engajados. Então a gente entrega ferramentas para que ele fale, olha, esse conteúdo não se adequa. Como funciona no Wikipedia, como funciona no YouTube? A gente tem conteúdo de qualidade que é moderado pela massa, a partir de um manifesto construído em conjunto. O desenvolvimento é open source, então o desenvolvimento é colaborativo. E as mídias, onde a plataforma funciona? Funciona na web como um portal, funciona nos celulares
como qualquer aplicativo, mas também funciona no site do Espaço Engajador. Então a gente tem experiências lá em Piracicaba, que já estão sendo usados, os espaços engajadores estão usando a plataforma, mesmo antes da plataforma ir completamente para o ar. Por quê? Porque eles têm um acesso, eles entram na plataforma, cadastram suas missões, e essas missões aparecem no site deles, onde as pessoas conseguem se inscrever e começar uma história de engajamento no Engajados, mesmo antes do Engajados estar completamente no ar. Adaptativo, relevante e eficiente, essa questão de conseguir fazer com que a oportunidade de engajamento certo chegue para a pessoa no momento que ela precisa daquela oportunidade. O foco, diferente da maioria das plataformas, o foco é o engajado e a jornada dele, não coisas pontuais. Por exemplo, eu ajudo nesse tipo de projeto ou eu faço determinada ação. Não, é qual a história minha como engajado em minha jornada. E, a partir da gamificação e da economia, manter o momento. O momento é isso que a gente está vivendo agora, quer dizer, a gente fica totalmente animado, a gente faz a roda mover, depois de um tempo, muitas vezes essa roda começa a desacelerar. Então a plataforma ela é toda construída para manter momento, de várias estratégias diferentes, é a pessoa lembrar o quanto ela tem prazer em fazer aquilo, ou ela ter acesso a coisas porque ela fez aquilo, então é o tempo inteiro mantendo a pessoa, trazendo isso para o dia a dia. E aí um convite que eu faço, a gente vai lançar a primeira versão da plataforma na segunda-feira de sustentabilidade de plataforma, no dia 14 e 16 de abril. É uma versão não com todas essas ferramentas, mas com muitas delas. E o convite que eu faço também, para todos nós que somos engajados, já pode entrar no site para se cadastrar, agora, viu, Isa? Já pode agora, realmente faz o cadastro. Ele vai te trazer e já vai te avisar assim que as ferramentas começarem a sair. Para todos que são espaços engajadores, para que entrem em contato com a gente, para a gente começar a pensar como que a gente pode potencializar nas ferramentas e ter novas ideias, inclusive, porque é o que a gente mais aprende com os espaços engajadores e com engajados, a construir melhor a plataforma. E para iniciativas de transição, a ferramenta foi feita para iniciativa de transição. Então, que é um tipo de espaço engajador especial que a gente considera. Então, para a gente entrar em contato, para a gente começar a engajar. É isso. Obrigado.